O setor do agronegócio tem ganhado destaque entre os possíveis candidatos à presidência da República. Prova disso são as visitas da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT a Mato Grosso. Foram 3 em cerca de 6, 7 meses. Além disso, há ainda o assédio de muitos partidos a nomes importantes do agronegócio. Para tentar entender esse cenário político que vem se formando em níveis nacional e estadual, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o analista político João Edson. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Por que essa preferência pelo agronegócio enquanto parceiro eleitoral preferencial? Veja bem, Antônio, se nós pegarmos as estimativas econômicas, as análises econômicas futuras, é muito claro que o mercado futuro ele é feito de produção de alimentos e tecnologia. E esse mercado futuro ele já é presente. A balança comercial brasileira hoje ela é muito respeitada lá fora pela capacidade de produção de alimentos. Nós não somos grandes produtores de tecnologia. Aliás, nós somos importadores de tecnologia e exportador de alimentos. Nós poderíamos fazer uma configuração que o país mais propício à produção de alimentos hoje é o Brasil. E dentro do Brasil está o Centro-Oeste. Aí todo esse foco voltado para Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, ampliando as suas fronteiras, porque não tem como parar de produzir alimentos. O interessante dessa sua fala sobre a economia do agronegócio é essa dinâmica do agronegócio de plantar, colher, futuro, mercado futuro. Isso tem muito a ver com política também, né? Tem. O político tem que fazer para colher no futuro votos, para se manter no poder e perpetuar a sua situação. É porque, se a gente olhar, não faz muito tempo, os grandes financiadores de campanha estavam restritos a bancos, empreiteiras e grandes empresas. Hoje, dentro desse bojo dos grandes financiadores de campanha, está o agronegócio. Não só no executivo, para eleger governadores, prefeitos e presidente da República, como para a eleição do parlamento. Quantos deputados? Cada dia está mais forte a bancada do agronegócio. O Brasil ele tem uma tendência muito forte de ser reconhecido mundialmente como o local dos grandes campos de produção e das grandes cooperativas agrícolas. E considerando as regras atuais de financiamento de campanha, é um ótimo negócio também, né? Porque o candidato integrante do agronegócio, ele é autossustentável, ele não depende de financiamento de campanha de outros setores da economia, por Exatamente. exemplo. Um candidato ao governo do Estado, dentro desse campo do agronegócio, ele não precisa de terceiros para viabilizar a sua candidatura. Ele o faz sozinho, porque o ganho que ele tem, a capacidade... Só a gente olhar R$1 na saca de soja, para quem produz 4, 5 milhões de sacas de soja, são 4, 5 milhões a mais. Então, quando nós falamos em financiamento de campanha, em manutenção do status de produção e do status político, o ser do agronegócio, ele tem maior probabilidade do que qualquer industriário. E isso não está acontecendo só em Mato Grosso, que nós tivemos, por exemplo, Blairo Maggi como governador, e a gente tivemos também, a gente teve aí, tem outros nomes sendo cotados, né, do agronegócio para disputar governo do Estado ou a senatória. Isso também acontece em outras unidades da federação? Acho que o exemplo mais claro, Antônio, é São Paulo. São Paulo a gente sempre soube que o centro do negócio estava na Avenida Paulista. Hoje está em Ribeirão Preto. Inclusive está tendo a AgriShow em Ribeirão Preto, que está movimentando lá bilhões de reais em uma feira de uma semana. E os políticos foram lá. E os políticos estão lá. Além de tudo, se nós verificarmos, Ribeirão Preto hoje é a mola propulsora da economia de São Paulo, não é mais a capital. A capital é apenas uma prestação de serviço. Agora, tem um outro lado dessa história que a gente também precisa observar. O falecido jornalista e publicitário Paulo Leite, quando da eleição de Blairo Maggi em 2002 para o governo de Mato Grosso, ele chamou a atenção de uma situação. Ele falou, olha, nós temos agora o homem mais rico do estado com o cargo mais importante de Mato Grosso. Quer dizer, você unir a economia e a política numa única pessoa. Qual que é, vamos dizer assim, como é que o senhor analisa isso para a democracia, para a sociedade? Se há riscos ou não há problemas? Não, há risco. Toda vez que você setoriza todo o poder, ele é complicado. Porque a medida, veja bem, a população ela pode viver em torno do agronegócio, mas ela não vive, nós não temos a maioria da população que sobrevive do agronegócio, muito menos da produção agrícola. Nós estamos com as cidades cada vez mais inchadas, ou seja, urbanizando. Essas pessoas que vêm para a cidade, Antônio, são meros prestadores de serviço. Estão aqui, nós somos prestadores de serviço. Então nós ficamos vulneráveis diante da economia e diante do poder. O poder concentrado todo num setor único da economia nunca foi bom. Temos um exemplo do Brasil. Todo mundo que passou pela escola básica lembra da política café com leite.
ela era setorizada também e ela teve um resultado muito ruim. Agora, a gente tem que considerar também uma outra situação desse aspecto. Mesmo líderes do agronegócio ocupando esses cargos públicos, políticos, eleitorais, eletivos, a tributação hoje ela é praticamente urbana. A área urbana, quem mora nas cidades, o trabalhador da cidade, a classe média, é que paga os impostos. A zona rural é bastante desonerada. Quer dizer, essa pessoa que é eleita, apesar dela ser de um segmento econômico, ela precisa governar para todos, principalmente para quem mora na cidade. Exato. Nós terminamos aí o mês de abril, né, e o contribuinte sabe o tanto que doeu aí a questão de correr, fazer a declaração de imposto de renda, fora o imposto embutido que vem nos produtos. Agora, nós temos que entender o outro lado, que é a questão de uma identidade econômica. Um país ele precisa dessa identidade econômica. Nós não podemos entender o agronegócio como algo ruim, algo mau. Ao contrário, é algo bom para a economia. O que nós não podemos fazer é a concentração de poder. Até porque ele está ligado no mundo hoje. Com a globalização, é importante ter pessoas do agronegócio na política, porque a gente consegue dialogar, por exemplo, daqui de Mato Grosso com outros países. Exato. Veja bem, Mato Grosso hoje representa menos de 2% do eleitorado brasileiro. Jamais nós teríamos, por essa equação, condição de ter um representante no governo federal, seja para ser ministro ou o próprio governo federal. Se nós mudarmos essa equação do total de população para a representatividade econômica, nós vamos ter num espaço muito breve a interferência direta no governo federal. Agora, um outro assunto importante. Nós estamos aí há 40 dias do início da Copa do Mundo no Brasil. Afinal de contas, na sua opinião, esse maior evento esportivo do mundo, ele vai ter ou não vai ter pauta nas eleições esse ano? Os candidatos vão ou não vão usar a Copa do Mundo nos seus discursos em busca de votos? Olha, deveria usar. Mas o que nós percebemos até esse momento, que existe um medo, existe um temor do uso. O temor por quê? O evento Copa do Mundo, em si, ele seria um grande evento, um grande mote de campanha política. Acontece que não é um problema de Cuiabá, é um problema do Brasil. As obras estão atrasadas no Brasil todo, mesmo em cidades estruturadas como São Paulo. Está lá o Itaquerão, que é o mínimo de obras possível, um estádio praticamente, não está pronto, está com problema. Então existe esse temor de anexar a questão do nome. A segunda questão é que a paixão do brasileiro pelo futebol pode fazer que o resultado da seleção brasileira venha ter um efeito negativo na população. Não existe uma confiança que a seleção brasileira já ganhou essa Copa e vai bem. Se ela sair no primeiro mata-mata, por exemplo, nós vamos ter mais 15 dias de Copa do Mundo no Brasil, sem o Brasil. Isso será um desastre politicamente. Obrigado pela presença ao vivo. Bom final de semana aí. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos.